Botar essa prova dela na sexta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão me escutando? Boa noite. Certo. Pessoal, tá tudo transcorrendo bem na disciplina. Então vai esperando na sexta também. Certo. Pois bem, pessoal, hoje, a aula de hoje, né, a aula sincronina de hoje, né, sejam todos bem-vindos novamente. Quem assistir depois a aula, ela vai estar gravada, tá bom? Espero desenvolver aqui uma boa aula com vocês. A gente vai falar, né, alguns pontos de PHP e linguagens de script server-side, né, client-side. PHP é server-side, ou seja, roda do lado do servidor, e no caso JavaScript, linguagem de script que roda do lado do cliente, né? Por isso que ela é client-side, né? Que é a mais conhecida de todos, é a JavaScript, né? Pois bem, isso aqui corresponde ao módulo 3, já a finalização da nossa disciplina, né? E tudo. E eu vou apresentar basicamente a estrutura da linguagem para vocês, né? Para vocês entenderem, né? Quem já está desenvolvendo o trabalho tá, né? Já teve mais contato. Aqui vai ser uma explanação dela, como ela é organizada, né? E tudo. E quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade, né? Para perguntar, para interagir, tá bom? Que eu estou aqui à disposição para escutar vocês. Professor, é sobre o trabalho final. A gente está Pois com bem, muita pessoal, a introdução aqui dificuldade. que é o PHP, né? O PHP, né, é uma linguagem de script, né? Que ela roda do lado do servidor. Ela roda nos servidores. Às vezes você pode configurar um servidor na sua máquina local ou na nuvem, né? Ou em outro servidor mesmo em si. E ela vai interagir com o HTML que a gente já viu, com o CSS, com o JavaScript, para que ela dê essa dinamicidade, né? Para que ela consiga atender as interações do lado do servidor. E os servidores de aplicação que são suportados, né, pelo PHP, né, que eles dão suporte ao PHP, a gente tem o Apache, o principal, a gente tem o Nginx e tem uns outros que não são tanto utilizados, mas os dois mais utilizados é o Apache e o Nginx, certo? E as extensões da linguagem, assim, dos programas, dos scripts, são .php. Aqui a gente tem a sintaxe básica, né? Que é, a gente sempre abre aqui o menor, né? Exclamação, e a gente escreve o eco, né? Que é, o eco nada mais é dizer que imprimir, né? Imprima isso. Então vai ser o quê? Eco, olá mundo. E a gente tem a parte de comentários da linguagem, né? Que a gente pode utilizar aqui comentário de única linha, que são a barra barra, e o comentário de múltiplas linhas, né? Que é o barra asterisco. No seu código, em vários momentos, a gente precisa estar fazendo os comentários, tá bom? Os comentários nas linhas de códigos que a gente vai programando, que a gente vai desenvolvendo até para a gente se situar. E a gente tem os tipos, né, as variáveis e os tipos, né? Lembrando que PHP tem a tipagem dinâmica, né? Lá você é diferente do Java, você não vai dizer se é do tipo int, se é do tipo float, né? Se é do tipo string, não. Ele automaticamente ele já vai fazer a tipagem do que você declarou. E para você declarar uma variável lá em PHP, você utiliza o cifrão, certo? Aqui a gente tem aqui a variável nome, aí a gente colocou aqui João. João é o que? É uma string. Aqui a gente tem
cifrão, idade, é igual a 25. Então aqui a gente tem um inteiro. E aqui a gente tem a altura, né? Cifrão, altura, igual, aí 1.8. Aqui é um valor decimal, né? Um float, né? Em inglês. Mas ele é um valor decimal porque ele tem a casa decimal. E PHP ele faz essa tipagem dinâmica. Diferentemente do Java, que você precisa declarar lá. Porque o Java ele é fortemente tipado, ou seja, você tem que definir o tipo. Aqui não, no PHP ele já pega dinamicamente. Alguém tem alguma dúvida? Certo, vamos prosseguir. E a gente tem as estruturas de controle, né? Aí você me pergunta, professor, o que é essa estrutura de controle? Pessoal, são os comandos de seleção e de repetição. Toda linguagem de programação tem isso. Por exemplo, o if, né, é um comando de seleção. A gente coloca if, né, e as condições. Aqui a gente tem um condicionamento de verificar a idade, né? Se idade maior ou igual a 18, ele vai dizer maior de idade. Se não, menor de idade. E a gente tem os comandos de repetição, que são os loops, pessoal. Para que serve esse loop, né? Ele serve para você fazer interações e incrementar variáveis. Aqui ele vai dizer o quê? Ele vai incrementando, né? Ele começa com 0 até 5. Então, ele vai fazer, né? Aqui é o for, né? Ele vai dizer aqui o i, né? Que é o de incremento, igual a 0. E vai incrementando. Ele está dizendo aqui, ó, enquanto for menor do que 5, ele vai incrementar 1. E assim vai. Aí quando chegar, aqui chega em imprimir o 4. Aí 4 é menor do que 5. Aí por último ele imprime 5. Que aí quando chegar aqui 5, ele já sai fora do loop. Certo? E vamos lá. E a gente tem, né? Tem as outras, a questão de coleção de valores. O que é coleção de valores, pessoal? São os arrays, são os vetores, né? A gente pode colocar isso dentro de uma variável. Você vê aqui, a gente tem aqui a variável fruta, né? E nós temos um array. O array aqui, ele vai, né? Ele tem cada posicionamento desse aqui é um valor. Então, ele quer que imprima o que aqui? Ele vai imprimir aqui eco, aqui o frutas, né, que é a variável, e aqui dentro do colchete ele vai dizer o posicionamento. Qual o posicionamento do 1? É banana. Lembrando que array, pessoal, começa sempre do 0, né? Lá na prova pode ser que peçam algo do tipo, né? Posicionamento tal de determinado array. Aí ele pode, entendeu? Na prova eu posso pedir alguma questão, né, com relação ao posicionamento dos arrays, né, dos conteúdos dessa variável, que é uma coleção de dados, pessoal. Ela pode ter vários tipos de dados. Aqui a gente tem string, né? A gente colocou aqui 3 valores, começa do 0, né? 0, 1 e 2. E a gente, na hora de imprimir, a gente colocou o parâmetro 1, que é o posicionamento aqui no caso vai ser banana, certo? E tem os associativos, pessoal, que a gente pode fazer, né? Dentro do próprio array, a gente faz as associações. No caso aqui, são outras strings, né, que a gente chama, dentro do próprio array. Isso aqui é pouco utilizado. Hoje em dia a gente pode utilizar de outras formas, com coleção e tudo, que o PHP mais moderno permite isso. O principal é essa coleção aqui de valores, que a gente utiliza no dia a dia. E funções, pessoal. O que são funções, né? Quando a gente fala funções, lembrando que vocês, quando pagaram disciplina de programação orientada a objetos, são os métodos, né? E funções é a forma estruturada de você ver o código, né? Você pode chamar aqui uma função de soma, né? Você passa 2 variáveis e vai retornar aqui a soma das duas, né? E ao final você vai dar o resultado. Portanto, pessoal, quando a gente fala função,
A gente não, em programação orientada a objeto, a gente não chama função, a gente chama de método, tá bom? Mas aqui, para entendimento de vocês, para vocês entenderem, né, as funções como usar uma função no PHP, e aqui eu dei o exemplo da função soma, a gente pode estar trabalhando dessa forma, né? Aqui, no caso, a função soma, né, a gente passou duas variáveis, somou ela e deu o resultado. Tá bom? E a gente tem as funções internas, pessoal, que são, acho que eu até cheguei a falar nisso lá em JavaScript, nas aulas que a gente teve, eu acho que eu falei algum ponto, que são o quê? Trabalhar com strings, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem strlength, né, que é um string, length, que é o que seja, é o tamanho da string, string to upper, que é, ou seja, que é uma string que você vai deixar tudo maiúsculo, né? A AP aqui, pessoal, é maiúsculo, né? Para você botar toda uma cadeia, por exemplo. Vamos voltar aqui, né? Maçã, esses aqui, se você quisesse trabalhar com eles e colocar eles de forma todo maiúsculo, a gente poderia utilizar o str to upper, que é o quê? Que é transformar todo aquela string lá em maiúsculo. E a gente tem o date, né? E o array push. O que é esse array push, pessoal? Array push é para você trabalhar com os elementos do array, né? Por exemplo, você tinha banana, você pode... Quando fala push, é você inserir, não é puxar, porque é um falso cognato em inglês, porque às vezes você pode pensar porque é push, né? Puxar, na verdade, você vai inserir, tá bom? Então, você usa, no caso, se vocês forem se aprofundar e tudo, você vai, em PHP, né? Você vai utilizar todas essas funções, esses métodos, tá bom? E vamos prosseguir aqui. Lá no... Eu passei um exercício para vocês, né? Só a título de reforço, né? Até coloquei lá no... O Joabson tá falando aqui. Não, Joabson, não vai cair nada assim de Laravel, né? Se cair, é só algo conceitual, né? É algo tipo assim, o que ele representa, né? Por exemplo, cite algum framework MVC, né? Aí pode citar o Laravel, pode citar o Ruby on Rails, pode citar o Django, né? O Django que é em Python, tá bom? Pode ser nesse sentido, mas intrinsecamente só de Laravel não vou colocar questão desse tipo, tá bom? Pessoal, aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei de como o PHP vai interagir com o código HTML. A gente tem um pequeno formulário HTML e aqui embaixo a gente tem o código PHP, né? Lembrando que a gente tem um formulário HTML, a gente diz o método lá que vai ser chamado. Lembrando, vocês lembram, né, que poderia ser post ou get. No caso aqui a gente utilizou post, que é mais seguro, né? E a gente colocou o recebe.php, que é esse códigozinho aqui embaixo, né? Você vai receber o quê? O nome, você vai receber o nome por meio do método post, né? E no final ele imprime o nome, tá bom? E, pessoal, a gente tem os cabeçalhos, né? Que são os cabeçalhos como é que são enviados, né? Esses arquivos. Sempre a gente tem que colocar nos arquivos HTML, né? A gente colocar os conteúdos, né? Como é que ele trabalha, como é que ele vai tratar a informação. Aqui a gente tem um tipo de conteúdo, né? Que é o JSON. Esse conteúdo JSON, pessoal, o que é um JSON para vocês entenderem? JSON é como se fosse um texto gigantesco, né? Ou pode ser menor. Ele é todo texto. Todo texto, por exemplo, é como se você pegasse um bloco de nota e colocasse lá todas as informações, né? Seu nome, seu endereço e tudo. O único tratamento que ele vai fazer vai ser por vírgulas. Boa noite, Francisca, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
Certo, eu vou fazer essa apresentação e ao final eu vou parar de gravar, né? E vou falar, né, sobre o trabalho, sobre prazos, né? Muita gente está perguntando e tudo, mas não se preocupe não, ninguém vai ser prejudicado, tá bom? É, eu vou estar... Marlete, pode falar, tá bom? Professor, a questão é sobre Tá de sem prova, né? som. E Marlete, a gente pode... ao final, a gente pode estar falando sobre o trabalho e demais tarefas, tá bom? Vou focar aqui na apresentação para vocês, que aí eu paro de gravar, né? E ao final eu tiro essas dúvidas para vocês, que essa aula aqui vai ficar disponível para quem não pôde assistir agora, tá bom? E pessoal, falando sobre acessar banco de dados, né? A gente deu aqui o exemplo do MySQL, mas a gente pode utilizar vários outros, né? A gente pode utilizar vários outros bancos de dados, seja banco de dados mais assim, proprietários, né? Como o SQL Server, né, da Microsoft, seja o Oracle, mas geralmente, assim, popularmente é muito utilizado o MySQL e o Postgres, né? O MySQL, geralmente, quem está começando sempre utiliza ele. O Postgres é um outro banco que é mais robusto, né? E para aplicações mais um pouco críticas, um pouco mais parrudas, né? A gente pode utilizar ele. E a gente utiliza, pessoal, lá no banco, né? Quando a gente está trabalhando com o PHP, com a parte de banco, a gente tem os parâmetros, né? A gente tem as variáveis específicas, né? A gente aqui utiliza o parâmetro MySQL, a gente vai passar aqui o parâmetro, né? Onde é que está o host do banco de dados. Aqui é como se tivesse local, né? Que é um localhost, que é o host local, o computador local, né, rodando, o usuário root, né, que é o usuário principal, sem senha, e o nome do banco. E a gente pode passar outro comando, né, que vai inserir esses dados no banco de dados, né. A gente passa aqui uma query, né, que a gente chama query, que é em SQL, para fazer a inserção. A gente passa aqui, tem os parâmetros, né, a gente coloca os valores e a gente vai inserir no banco de dados. À medida que vocês quiserem se aprofundar, né, por exemplo, com o trabalho, vocês podem estar indo atrás, podem estar pesquisando, enfim, é uma infinidade. Atualmente, assim, eu recomendaria para vocês entenderem o PHP, o funcionamento e tudo, mas para título de aprendizagem e desenvolvimento, vocês procurarem uma linguagem mais moderna, né? Por exemplo, Python, né? Vocês podem estar, mais à frente vocês podem estar utilizando em outros ambientes, por exemplo, de ciência de dados, um ambiente de inteligência artificial, que está em voga agora, né? Que está muito em evidência, né? E a gente pode perguntar, professor, beleza, eu conectei ao banco, inseri os dados, como é que eu vou listar esses dados? Pessoal, também por meio do select, né? Você faz e utiliza a estrutura de comando. Eu vou responder aqui. Trilhas MPB. Sim, assim, Java depende, né? Se você arranjar um emprego que seja essencialmente para você trabalhar com Java, tudo bem, mas para começar, assim, se eu quero me tornar programador, ser programador Java, você pode estudar, aprender. Graças a Deus. E programar aí. Tem um microfone aberto. Acho que é do Francisco Lima. Francisco Lima, desliga o teu microfone, tá bom? Acho que eu vou. Deixa eu desligar ele. Pronto, desliguei aqui do Francisco Lima, certo? Edviges, a aula tá gravando, tá bom? A aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar ela, tá bom? E voltando aqui ao Trilhas MPB, né? Estudar Java só se for para algo que você vai utilizar especificamente crítico, né? Mas hoje em dia a gente tem outros ambientes melhores para você desenvolver, né? Tem o próprio Ruby on Rails, tem, né, Ruby, tem Python, né? Que está muito em evidência, e outras linguagens também que você pode estar utilizando no dia a dia,
que são menos maçantes, né? Eu já trabalhei numa empresa que era gigante, assim, a gente trabalhava lá com Java e tudo, e sisteminhas que a gente poderia desenvolver em PHP ou outra linguagem muito mais fácil. Em Java levava o triplo do tempo, né? Por conta da arquitetura, pessoal. Quando eu falo arquitetura, é toda a complexidade, né? Então, se você vai ter essa complexidade, você pode diminuir isso, você pode estar utilizando outros ambientes para desenvolver. Por exemplo, Ruby, Python, ou propriamente PHP, tá bom? E voltando aqui, pessoal, para a gente fazer as interações com o banco, né, a gente pode utilizar uma estrutura condicional, né? Como a gente anteriormente falou lá em PHP, né? A gente utilizou lá, tinha um while, tinha um do while, aqui tem um while, né? Que é o enquanto. Enquanto determinado parâmetro, ele vai listar todo mundo. E a gente tem vários outros comandos, a gente tem os comandos de seleção, de deletar, né? Que é o delete, o update, que isso são basicamente CRUDs, né? CRUDs são as operações básicas, né? Que é criar, recuperar, editar e deletar. E, pessoal, a gente também tem a questão de sessões, né? Lembrando aqui, explicando para vocês o que é uma sessão, né? Pessoal, sessão, vocês lembram que às vezes você acessa um determinado aplicativo, vamos supor aqui, o aplicativo do banco, você demora um pouco, expira, né? Você não vai deixar um aplicativo do banco lá, você aberto o tempo todo, você tem uma sessão, né? Você tem um tempo, você tem um time. Então, você em PHP também tem isso, né? Você pode iniciar uma sessão, você, né, faz o login com seu usuário e tem vários parâmetros, né? Você define o tempo, define as operações e depois você encerra a sessão, que é a sessão destrói, que é destrói a sessão e pronto. Naquele time, naquela fatia de tempo, naquele gap de tempo, você está dentro de uma sessão, você faz todas as operações possíveis. É que nem quando você acessa um aplicativo, seja do Nubank, seja do Banco do Brasil ou da Caixa, você acessa, você faz todas as operações que você deseja e depois você sai, que é o que? Vamos destruindo a sessão. Você sai da sessão em si, você já fez as operações que queria e então você se retira. O PHP oferece isso. E, pessoal, hoje falei do PHP, né, que é a linguagem que roda do lado do servidor, né, que é a linguagem de script e tudo, e ela roda nos servidores que eu disse que abrigam ela. Isso é questão de prova, né? Quais são os servidores? Os principais, o Nginx e o Apache, tá bom? Aqui eu já dei várias questões da prova para vocês, mas é isso, para vocês entenderem, né? Quando vocês forem instalar, a título de curiosidade ou estudar mesmo, você vai dizer, não, o professor falou que eu posso configurar o PHP com Nginx ou Apache. Aí você vai lá e configura, certo? Então, pessoal, agora a gente vai estar na linguagem que roda no navegador. Você não precisa instalar nenhum servidor nem nada, ela roda direto no navegador. E essa linguagem é a JavaScript, né? Lembrando aqui para o colega da gente que perguntou sobre Java. Pessoal, Java é uma coisa, JavaScript é outra. Java é a linguagem que roda lá na máquina virtual e tudo, né? Na JVM. E JavaScript é a parte de script, né? É a principal linguagem que roda no navegador. Hoje em dia a gente tem umas variações, mas JavaScript é o básico, não, é o núcleo do desenvolvimento web na parte client-side, ou seja, na parte front-end, na parte que a gente vê, na parte do cliente, tá bom? E ela interage com HTML, interage com CSS, ela pode validar formulário, tá bom? Ela bota as máscaras, por exemplo, quando eu falo em máscara, o que é a máscara, pessoal? Por exemplo, você digita o CEP, ele vai botar o pontinho, o traço, você digita o CPF, ele vai botar lá o ponto, o traço, a barra no CNPJ, tá bom? E JavaScript, pessoal, tem muita gente que gosta, tem gente que trabalha só com isso mesmo. Eu tenho um colega de trabalho que são experts em JavaScript, tá bom? Outros já não gostam tanto porque ela é muito aberta, né, e tudo, mas tem para todo gosto, tá bom? Depende de você e da sua capacidade de assimilar, né?
E a gente tem aqui os conceitos básicos, né? Ó, as variáveis, a gente define, né? As variáveis, a gente, por exemplo, aqui a gente tem a declaração da variável nome, aí a gente let, né? A idade, a gente define aqui a idade, né? Botou aqui 20, a gente botou uma constante também. E lembrando, pessoal, diferentemente do PHP, JavaScript é sensível, né? Ela é case sensitive. O que é case sensitive? Ela diferencia maiúsculo de minúsculo. O PHP não diferencia, já ela diferencia, né? Ela diferencia. Quando você declara uma variável, você tem que lembrar como você declarou. Porque diferentemente do PHP, ela é case sensitive. E a tipagem dela é uma tipagem dinâmica, como o PHP. E aqui a gente tem as funções, né? A gente pode ter aqui uma função aqui de saudação, né? A gente pode colocar aqui function saudation, né? A gente sempre abre aqui a gente abre aqui essa parte. Quando a gente define uma função lá em JavaScript, a gente abre aqui o parêntese, né? E coloca o código que a gente deseja. E a gente tem os tipos de eventos, né? Lembrando que o JavaScript ele trabalha com evento, né? Você tem um onClick, um onload. Um onClick é quando você clica. Já a gente vai ter um evento aqui para vocês vão ver, tá bom? E a gente também tem os objetos, né? Que já JavaScript, pessoal, já é uma linguagem que dá esse suporte para você trabalhar com muitos objetos. Como eu falei para vocês, ela é bem flexível, tá bom? Você se perder nela é facinho, mas tem gente que gosta de trabalhar muito. Ela interage bastante com os elementos, com esses elementos DOM, né? O que é o DOM, pessoal? Lembram lá em HTML, quando eu tinha falado XHTML, lá a gente tinha vários elementos, né? A gente tinha um head, tinha vários elementos do HTML, que a gente se identifica pelo ID e tudo. E o JavaScript, ele pode manipular isso. Ele pode pegar, ele pega um documento, ele vai pegar aqui o getElement by ID, né? E dentro do HTML ele escreve um texto. Você pode fazer essas alterações com o JavaScript, tá bom? E a gente tem aqui, né, os objetos nativos, né, que a gente tem em JavaScript, que a gente pode estar utilizando, né, que são o quê? Que é o button, né, button ou botão, né, tem o navigator, né, para interagir com o navegador e tudo. A gente tem o form, né, que é a manipulação de formulários. A gente tem um checkbox, né, que é aquele que você marca, né. A gente tem um document, né, que mexe com as estruturas do HTML. O history, né, que você pega todo o histórico, né. Muitas vezes, pessoal, vocês lembram que quando você vai em um formulário, cadastrar seus dados, lá vai ter todo o histórico, às vezes que você digitou seu nome, digitou seu usuário, ele vai lá e resgata, e isso a gente pode estar fazendo também. E a gente também trabalha na janela, né, a gente pode manipular uma janela, por exemplo, evitar que você, na hora que clicou na janela, ela não fechar, dá o alerta, olha, você tem certeza que vai fechar essa janela? Entendeu? Então, são essas interações. E links são manipulação de links, né? Você clicar num link, vai abrir uma nova página, vai abrir uma imagem, e assim vai. Isso o JavaScript fornece para vocês. E aqui, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a gente tem esse código, né? Esse código que a gente pega e a gente vai alterar o texto. Como é que a gente altera o texto? A gente vai manipular o HTML. Eu vou botar aqui para vocês, compartilhar aqui. A gente tem o... Vamos lá, tá aqui. Ok, pessoal, vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem o código, né? A gente vai ter aqui o código. A gente tem aqui todo o H3. Vocês lembram que o H3, né? O H3 é um título de parágrafo, né? Um pouco maior. A gente tem o elemento button, que eu tinha falado para vocês. E aqui a gente vai ter o evento onClick,
que quando eu clicar, ele vai alterar o texto. Que aqui o texto aqui, pessoal, ele é o quê? Ele é uma função. Automaticamente, ele vai dizer o quê? Eu vou botar lá, clique aqui, né, que é o nome do texto. Ele vai alterar a mensagem. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Ó, a gente tá dizendo aqui, ó. Lembrando aqui, ó, a gente tem, né, o H3 dizendo que clique aqui, clique no botão, né? E aqui é o botão. Na hora que eu clicar, ele vai dizer, ó, texto alterado com JavaScript, certo? Isso foi feito com JavaScript, pessoal, tá bom? Eu vou colocar esse código no chat para que vocês possam copiar, né? E certo, coloquei aí para vocês. Vocês podem copiar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês estão tendo alguma dúvida? Querem estar fazendo alguma pergunta? Então, vamos lá, né? Vamos aqui, eu vou parar aqui. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Vou voltar aqui para a apresentação. Vocês lembram? Aqui, ó, a gente voltando aqui ao código, né? Tem um documento, né? Tem um body, a gente tem o button, né? Que é o botão. A gente definiu o evento que a gente queria e depois a gente usou a função para alterar o texto, certo? Vamos lá. E aqui, pessoal, a gente já está chegando aqui ao final, né? Vamos aqui. Pronto. Aqui eu tinha pedido no exercício para vocês, né? Que vocês criassem, né? Esses códigos. Alguém chegou a fazer esses exercícios? Alguém? Mas tudo bem, pessoal. Se vocês não tiverem feito, não tem nadinha não. Vocês podem estar fazendo, tentando aplicar isso em casa ou pode estar utilizando o IDX, né? Que eu recomendo que vocês tentem utilizar ele. Eu vou até colocar aqui de novo, né? O IDX para vocês, né? Para que vocês consigam tá trabalhando com código, enfim, tá conseguindo fazer as conexões. Mas eu recomendo que vocês utilizem o LAMP, né? Quem usa Linux, ou o AMP, né? Que é no caso PHP, né? Com PHP com MySQL, né? E Apache. Ou Postgres também, ou o banco Postgres que você pode estar utilizando, certo? Pessoal, já eu vou encerrar aqui aqui eu tenho a web bibliografia, né, para vocês estarem pesquisando, tá bom? Eu vou encerrar a apresentação, né, para que a gente que ela tá gravando, tá? Eu vou encerrar ela já e a gente vai já tirar dúvidas a respeito do trabalho, tá bom? Vou encerrar aqui a apresentação, pessoal, volto já.